Resolvi gravar esse vídeo porque durante essas próximas semanas, né, de avaliação, de finalização de semestre, pode ser que a ansiedade, o tempo, gere bastante dúvida desse nosso último assunto, que é o módulo 4, que é o projeto de pesquisa. Então, eu resolvi gravar vários vídeos de curta duração, explicando algumas partes do nosso projeto de pesquisa, o que ele é, para que ele serve, para ajudá-los. Recorram a eles sempre que necessário. Ao final do último vídeo tem uma referência bibliográfica e ali também vocês vão poder achar de forma diferente outras pessoas, outros vídeos, outros textos que tratam do mesmo assunto que eu falei. Então a gente tem falado durante muito tempo que a nossa disciplina vai muito além do TCC. Acontece que nesse módulo 4, quando a gente for falar especificamente de projeto de pesquisa, na verdade, ele está diretamente relacionado dentro do contexto do direito também ao TCC, tá? Então, a gente passou por todo um processo de como desenvolver um trabalho acadêmico, porque é o grosso do trabalho também, vamos dizer assim, né? A produção do conhecimento, citação, referência, reconhecer um tipo de trabalho. E agora a gente chega na última parte, que é o projeto de pesquisa. Tá? Bom, o que é um projeto de pesquisa? Vamos entender. A palavra projeto, ela já fala bastante coisas pra gente. Então, é um planejamento. Você vai fazer um planejamento, tá, de uma pesquisa. Você vai descrever num projeto. E assim como projeto arquitetônico, projeto de construção de casa, projeto de desenvolvimento de um material ou de um produto, sempre tem uma descrição física obrigatória, tá? Então, o projeto, na verdade, é uma parte intermediária entre a sua ideia e aquilo que efetivamente você vai desenvolver na sua pesquisa / estudo. Então, se você quiser participar de uma iniciação científica, tem que fazer um projeto para participar de uma iniciação científica. Quando você for fazer um TCC, vocês vão ter que vão ser solicitados a fazer um projeto de TCC para que os coordenadores, os professores entendam as suas ideias e aprovem com considerações ou sem considerações o seu projeto. O que é com considerações? Fazendo algumas adequações, tá? Então, o projeto é como se fosse um texto que você vai escrever, só que com fases específicas, com partes específicas, deixando claro para quem vai ler o quanto aquilo é interessante para a sua área acadêmica. Vamos retomar naquilo que a gente falava de tipo de trabalhos acadêmicos. Então, a gente exige de vocês exatamente aquilo que vocês conseguem dar, tá? Por mais que complicado seja a semana de prova, etc., no final a gente dá conta. Com maior qualidade do que a gente gostaria, com menos qualidade do que a gente gostaria, mas a gente dá conta. Então, o projeto de pesquisa é exatamente isso. Você vai se organizar, você vai planejar, considerando a ideia que você quer estudar para chegar a um determinado objetivo. Tá? Por isso que a gente fala, ele segue alguns parâmetros de elaboração para que a gente consiga avaliar de uma forma homogênea a qualidade. Tá? Essa é a necessidade da formatação das diretrizes. Não é uma questão de inspiração, é uma questão de transpiração. Eu adoro essa expressão. Tá? Tudo que você vai fazer não é iluminação. A iluminação, ela só chega depois que você tem uma base, um conhecimento, uma estrutura teórica, de teoria, de ler, tudo efetivo, tá? De grande condensação teórica, vamos colocar assim, do seu próprio conhecimento. Até na sua profissão. Aquela coisa, nossa, ele é ótimo. Claro que ele é ótimo. Vai ver por trás daquela beleza, daquilo tudo que a gente tem, o quanto ele não tem de estudo, de trabalho. TCC, trabalhos acadêmicos,
é sempre a mesma história. Primeiro a gente tem que planejar da onde a gente vai começar, para onde a gente vai chegar e como a gente vai chegar nesse processo todo, tá? Então, a diferença entre um projeto de pesquisa e um trabalho acadêmico é exatamente isso. O projeto segue um padrão definido, tá? O trabalho acadêmico, a definição do padrão é de acordo com o tipo, uma monografia, um banner, um trabalho de sala de aula, um trabalho de sala de aula com capa BNT, com adaptações, às vezes um professor pode pedir um código, um logo. Então, muitas vezes o trabalho acadêmico nos dá alguma flexibilidade que o projeto de pesquisa não dá. O tempo verbal do projeto de pesquisa, porque uma vez que ele segue todas as diretrizes de redação, o tempo verbal é no futuro, porque você vai fazer a pesquisa ainda. Em comparação, quando você for fazer um trabalho acadêmico, a introdução do trabalho acadêmico é verbo presente, mas tudo o resto é passado, porque você está escrevendo no papel aquilo que você já pesquisou, aquilo que você já concluiu e que você já estudou. Então tem essa relação de tempo de verbo, seguir padrão e a finalidade de um projeto. Muitas vezes a gente fala de PP, né? Projeto de pesquisa, ou planejamento de projeto de pesquisa, PPP, tá? É exatamente isso. Você vai descrever a sua intenção naquele trabalho, claro, dentro de um período. Já o teu trabalho acadêmico, você efetivamente vai descrever a sua pesquisa. Toda pesquisa científica, considerando o começo dela, ideia, até o final, publicação, ela segue fases muito bem definidas, tá? A primeira fase é do planejamento, a segunda é a efetivação da pesquisa, você vai lá, você faz, você pesquisa, você estuda, você descreve. Para a última fase, você apresentar, tá? Essas partes aqui a gente já falou, principalmente essa última, a segunda fase, que é ir lá, pesquisar, fazer citação, localizar referência, cuidar das fake news. O nosso foco hoje é o que vem antes de tudo, que é o planejamento, tá? Que realmente pode ser uma das atividades mais complicadas a ser feita, que ao final ela facilita muito a etapa 2, a etapa 3. Como a gente segue alguns padrões do tipo, primeiro, definir para o leitor, que é aquele que vai aprovar, o que a gente vai pesquisar, depois para quê, depois por que você quer pesquisar aquilo, tá? Será que alguém já fez o trabalho que eu quero fazer, tá? Como é que eu vou fazer isso e em quanto tempo? Isso é um planejamento, entendeu? Começo, meio e fim dentro de um contexto. Para não ficar muito cansativo, o que eu fiz? Em cada uma dessas partes, eu meio que defini homogeneamente, assim, de tempo, eu fui criando vídeos menores, para que não fique cansativo, tá? Então, por favor, fiquem à vontade de ir nos vídeos específicos ou assistir todos eles, que seria a minha sugestão, tá? E retirar sempre as dúvidas comigo via AVA, tá? Ou, desculpa, via Classroom, porque o AVA é Ambiente Virtual de Aprendizagem. Então, o nosso AVA pode ser o aluno online, pode ser o AVA da educação à distância, ou pode ser o Classroom. Nós vamos utilizar o Classroom, certo? Então, a gente vai falar da primeira parte. Qual que é a primeira parte? É assunto, tema, hipótese e problema. É o que, para quê, tá? É toda essa... E qual é a pergunta que eu quero responder? Esse é o nosso primeiro vídeo, que vai ser o próximo que eu sugeriria vocês assistirem.